E aí, Trobalina, como é que tá vocês? Espero que todos estejam bem, de uma forma ímpar, também de uma forma especial. Eu estava aqui e assistindo alguns vídeos aqui, aqui até mesmo dentro dessa plataforma, e vi aí um vídeo de uma menina, uma mulher, na verdade, falando a respeito da conduta, falando a respeito do comportamento, falando a respeito do que está certo, do que não está certo, enfim, dando a sua opinião sobre a vida, principalmente daqueles que se dizem pastores, evangélicos ou cristãos no modo geral. Falar a respeito da luz da palavra de Deus. Como sempre digo, qualquer dúvida, pergunte aos seus líderes sacerdotais, aos seus pastores, aos seus episcopados, ou seus professores de teologia, seja como for, e tenha suas próprias conclusões, e principalmente perguntem a Deus se isso é viável, é proveitoso ou vai edificar a vida de vocês. Eu preciso do conselho daquele que tem toda a verdade, que é o próprio Deus. E das palavras do próprio Deus, que se encontra em Mateus capítulo número 7, ele diz dessa maneira: não julgueis e não serão julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. A medida com que medirem será usada como medida para vocês. Para me explicar sobre isso, eu preciso dividir esse texto em 5 particularidades. Esse texto é enriquecido demais, ele dá milhares de particularidades, mas eu vou resumir somente em 5. A primeira particularidade é o ato de julgar. Para quem não sabe, o ato de julgar é a decisão deliberada, aliás, de se tornar na qualidade de juiz. O juiz ele tem um poder terrível, o poder de condenar ou de absolver alguém. Nós, seres humanos, não temos a qualificação do lado do âmbito espiritual para julgar ninguém e muito menos para condenar alguém. Já existe um Deus que tem todo o poder e ele não determinou o ser humano para fazer isso, mas de amar incondicionalmente e deixar o resto com ele, que ele sabe o que é melhor. O segundo ponto é o ato de medir. Deus está dizendo aqui é uma medida humana. Nós não devemos medir com uma medida humana. Nós somos pecadores e aquele que diz que não é pecador já se torna pecador. A nossa balança é uma balança humana e fraudulenta. Nós, todas as medidas e pesos que colocarmos sobre a vida de alguém, sobre o nosso direito de achar, completamente já está errado. Então, nós devemos deixar para Deus. A balança dele é uma balança justa. A nossa não, mas a dele é justa. E somente ele pode pesar, pode julgar, condenar ou absolver alguém mediante o seu poder e mediante a sua vontade. Isso é um puxão de orelha, na verdade. O Senhor disse assim, tem que tirar o cisco do olho do teu irmão, ou de alguém que você julga ou pesa com a sua medida, que está errado, sendo que você tem uma trave, ou seja, um bloco de concreto, uma porta errônea no seu próprio olho. O máximo de certeza ou de verdade que existe dentro de nós ainda assim é fraudulenta. Como eu disse, a balança justa, o peso justo, o ato de ser juiz, de absolver ou de condenar, ela pertence somente a Deus e não a nós. A quarta qualidade é não devemos dar coisas sagradas para as pessoas que não recebem direito. Mas como isso, nós não devemos falar do Evangelho? Com certeza devemos. Nós devemos falar e com ênfase e com amor e com muita sabedoria, respeitando a condição do direito da escolha das pessoas. Ela não tem o direito de escolher o que quer. Você fala da verdade, se ela receber de bom agrado, glórias a Deus, muito feliz. Você vai ficar mais feliz de quem recebe isso. De uma forma sem respeito para as pessoas que não querem receber a verdade dentro das suas vidas. Ela tem o direito de escolher o que querem. Eu não posso chegar e falar, você está errado. Opa, já se tornei juiz. Eu não posso falar, escuta, a sua condição ou suas atitudes estão erradas. Opa, a minha balança é fraudulenta, eu não posso fazer isso. Eu vou estar julgando e vou estar medindo alguém. O que eu devo fazer? E logo, o próprio Senhor, a Bíblia é tremenda, o próprio Senhor, ele já vem com a resposta. Peçam, e lhes será dado. Busquem, e encontrarão.
batam e a porta será aberta. Eu já preguei a palavra, eu já incitei a palavra, eu já tentei, até com testemunhas do meu lado, tentar explicar sobre a palavra de Deus para certas pessoas, e as pessoas não receberam numa forma que eram para receber. O que eu devo fazer? Eu deixo para Deus agora. Eu vou desistir dela? Nunca, de maneira nenhuma. Eu as amo e vou continuar agora de um outro modo de batalhar sobre a vida de alguém, que é o quê? Pedir. Senhor, não desista dele, interceda agora pela vida dele, para ele não estar entendendo, somente o Senhor que convence um homem do pecado, da justiça e também do juízo. Eu vou buscar a Deus não somente para a minha vida, como está escrito, aquele que busca encontrarão. Eu não vou buscar a Deus somente pela minha vida, mas vou buscar a Deus agora mais ainda pela vida dele. Ele não tem força, ele não tem entendimento, existe uma barreira espiritual para bloquear o entendimento dessa pessoa. Então eu vou pedir para Deus quebrar essa muralha, quebrar essas barreiras, e a pessoa ser liberta da sua catarata espiritual e começar a chegar à verdade de Deus e o Deus da verdade como o único Deus verdadeiro. Batam e a porta será aberta. Isso é insistência com o homem? Não. Insistência pelo homem, por mim, mas insistência com Deus. Eu vou insistir tanto que o próprio Deus, que é juiz, ele vai atender as minhas petições se for da vontade dele. Existe um verso na Bíblia que diz que uma viúva insistiu com um juiz iníquo, um juiz corrupto, um juiz que não amava Deus e muito menos os homens, mas ela insistiu tanto com o juiz que o juiz ficou cansado e falou assim: não, eu vou ter que atender essa pessoa. Agora ele imaginou Deus, que é um pai amoroso e misericordioso, ele não esquece dele, não esquece dela, não esquece daqueles que estão se perdendo por meio do caminho. Tenha misericórdia deles, Pai. Eu peço a eles, Pai, no nome do teu Filho, amado Jesus. A continuação, ele diz assim, que estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e são poucos os que a encontram. Infelizmente, nós vivemos tempos que pregadores hoje, pessoas até que vão até com boa intenção, mas vão carregadas de peçonhas nos lábios e de raiva no corações. Em vez de ajudar, acaba causando dano às outras pessoas, xingando, falando palavras torpes na rua, e as coisas vão piorar mediante o tempo. Deus não nos fez para ser assim. Deus nos fez para ser mensageiros, compassivos. Deus nos fez, na verdade, para a gente chegar e ter domínio próprio, ter um espírito manso, ser misericordioso para alcançar misericórdia, falar as coisas boas que edificam a vida das outras pessoas, não para massagear ego e nem para atacar ninguém, mas que seja regada de verdade, que nos coloquem sempre num patamar abaixo de Deus, porque Ele é soberano e é poderoso. Espero ter ajudado a todos. Não estou aqui para atacar a pessoa, a mulher que está, né, a menina, eu vou chamar de menina, a menina aí que está, né, usando da sua opinião, mas eu estou passando aqui para somente a gente ter um pouco de tempero, um sal na medida, para não estragar e muito menos deixar em falta a vida de ninguém, e muito menos a nossa. Como eu sempre digo, bora pra cima, de mãos dadas com Deus, amando os homens incondicionalmente, vivendo em paz com todos, e pensa nisso.